Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, ouvi atentamente a apresentação que fiz do orçamento e queria lhe dizer com toda a sinceridade que a engenharia criativa dos números do orçamento não esconde de forma nenhuma a realidade de um país que é hoje mais pobre, mais desigual, com menos emprego e com mais dívida. E o Sr. Primeiro-Ministro, de facto, sabe tão bem como eu que este orçamento não é para levar a sério. Aliás, o governo recordista dos orçamentos retificativos vem do primeiro ao último com esta coerência de nunca podermos discutir números que sejam para valer. Este orçamento do Estado ignora olimpicamente o impacto da falência do BES nas contas públicas. Ignora a estagnação económica na zona euro e principalmente na Alemanha. E tem previsões tão irrealistas que o próprio Governo não acredita nelas e depois as previsões de um lado não batem certo com as previsões apresentadas noutro sítio. Os números deste Orçamento do Estado, Sr. Primeiro-Ministro, são definidos por uma expressão que o Sr. Primeiro-Ministro criou aqui mesmo em plenário: malabarice. Malabarice é esta distância que vai entre o que o Governo diz que faz e depois o que efetivamente está neste Orçamento do Estado. Meses a falar de desagravamento fiscal e vamos ter a maior carga fiscal da história da democracia. Fala em ética na austeridade e a preocupação com a pobreza, mas corta nas prestações sociais dos mais pobres e cria o famigerado teto nas prestações sociais. Fala nas famílias, mas não só cortou o apoio às crianças mais pobres, como aumenta os impostos sobre a habitação. E diz que põe fim à promiscuidade com os grandes interesses económicos, quando sabemos que as rendas da EDP continuam intocadas e o único imposto que vai descer é o imposto sobre o lucro das grandes empresas, enquanto todos os outros sobem. Numa palavra, malabarice. Nada revela de forma mais profunda as prioridades deste Governo, como o aumento brutal de IRS ser acompanhado pela segunda descida de IRC. 4 anos de Governo PSD-CDS e quem vive do trabalho paga hoje mais 30% de IRS, enquanto as empresas têm uma borla de 20% nos seus impostos. Talvez o Sr. Primeiro-Ministro não saiba, mas eu digo, o corte no IRC não abrange as pequenas e médias empresas. Esta borla é mesmo uma borla sobre os lucros dos grandes grupos económicos. É mesmo essa a promiscuidade do Governo. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, diga-me que impostos aumenta e quais os que desce e dizemos para quem governa. Por partes, sobre o Orçamento do Estado. O prometido desagravamento fiscal, propaganda dos primeiros dias do Orçamento do Estado, resultou na maior carga fiscal da história da democracia, não só porque a sobretaxa do IRS não desce nem uma décima, mas também porque há um aumento brutal do IMI, aumentam impostos sobre combustíveis, há taxas e taxinhas verdes, cor-de-rosa, cor-de-laranja, para todos os gostos. A moderação fiscal prometida pela mão de Paulo Portas é afinal uma mão dormente e a carga fiscal continua a aumentar. Já nos disse que vai devolver às famílias por via de quociente familiar 150 milhões de euros. Mas o que não diz é que estes 150 milhões de euros não são sequer metade do que foi cortado em abono de família, 330 milhões de euros. Sim, o Partido Socialista cortou e mal o apoio a meio milhão de crianças no abono de família. Mas os senhores não só não repuseram o abono de família, como ainda cortaram nos apoios às crianças mais pobres. Sr. Primeiro-Ministro, o IRS é todo ele uma trapalhice, ou seja, uma aldrabice da atrapalhada em que ficou a reforma fiscal. A suposta diminuição da sobretaxa transformou-se num crédito fiscal a ser pago em condições que todos sabemos que não vão existir e só em 2016, ou seja, depois da coligação ir a votos. Inventou uma cláusula de salvaguarda que permite aos contribuintes escolherem entre o IRS de 2014 e 2015 com taxas, cálculos diferentes, que supostamente uma plataforma informática vai resolver, espera-se não seja igual nem à da Justiça nem à das escolas, e que essa sim constitui a maior novidade deste Governo. É um país, 2 sistemas fiscais. Em todo o caso, 2 sistemas fiscais em que a carga sobre quem vive do seu trabalho está sempre a aumentar. Ao aumento da carga fiscal sobre quem trabalha,
corresponde o orçamento que menos oferece a quem vive do seu trabalho. Nunca pagámos tanto para ter tão pouco. Cortes nos serviços públicos. Só na escola corta, Sr. Primeiro-Ministro, corta, olhe para os números, 700 milhões de euros. Como é que pode o Governo, que a meio do primeiro período letivo ainda não conseguiu o mínimo dos mínimos, que é ter as crianças com aulas, vir cortar neste orçamento 740 milhões de euros na escolaridade obrigatória? E depois vem com esta conversa do princípio moral. O princípio moral de um governo que põe trabalhadores pobres contra desempregados pobres, que corta 100 milhões de euros com tetos nas prestações sociais, ao mesmo tempo que aumenta a borla fiscal para as grandes empresas. Diz-me que benefícios fiscais concedes às grandes empresas e que cortes sociais fazes nos apoios, e dir-te-ei contra quem governas. Sabe, Sr. Primeiro-Ministro, para terminar, há duas perguntas que devem ser feitas sobre este orçamento indefensável. Em nome de quê aumenta a carga fiscal sobre quem trabalha? Quando corta nos serviços públicos, quando corta nos apoios sociais, quando não há investimento nem nas infraestruturas, nem para a criação de emprego, quando privatiza o pouco que resta ao país, quando as pensões mínimas continuam abaixo do limiar de pobreza. Em nome de quê é que quem trabalha tem a maior carga fiscal da história da democracia? E uma segunda pergunta, Sr. Primeiro-Ministro. Como é que pode esbulhar os contribuintes que vivem do seu trabalho desta forma, ao mesmo tempo que concede mais borla fiscal sobre os lucros dos grandes grupos económicos? Como pode explicar ao país que nunca há folga sobre quem trabalha, mas sobre o capital a folga é sempre e cada vez maior?